Alô, alô, seguidores do canal Professor André Douglas Português e Redação. Estamos aqui para mais uma aula para falarmos de período simples e período composto. Esse é um nome tradicional, você com certeza já estudou, é um assunto muito importante tanto para quem vai fazer concurso público, prova do Enem e para a tua produção textual. Te interessou? Então acompanhe a aula após a vinheta. Vem comigo! Então, vamos nós. O que acontece aqui? Como você pode perceber, tentei resumir aí o máximo possível o conceito. A gente vai aprofundar, a gente vai dar uma sequência até chegar lá nas subordinadas orações, certo? Mas hoje eu quero que você entenda e identifique o que é um período simples e o que é um período composto, que normalmente você na escola só memorizou, mas você deve saber que isso tem uma lógica, isso tem um sentido sintático, certo? Então, antes da gente aprofundar, a gente fez aqui uma pequena introdução, certo? Frase e oração em período, o que significa cada um? Frase e oração em período. Então, vamos nós, tá? Frase tem que ter sentido o quê? Sentido completo. E aí, galera, a frase não há uma obrigação de aparecer verbo, tá bom? A obrigação para que algo seja uma frase é que tenha o sentido completo. Então, olha só, quando você fala parabéns, né? Parabeniza alguém, quando você usa essa palavra, eu já tenho aí um sentido completo. Então, eu tenho uma frase já aqui. Parabéns não é um verbo, então a gente fala que isso aqui é uma frase nominal. Porém, se eu falar, por exemplo, amanheceu, somente isso já é um sentido completo, concorda comigo? Então aí, como agora eu tenho um verbo, eu tenho uma frase verbal. Deu para entender? Então eu tenho frase nominal, eu tenho frase verbal, desde que haja o sentido completo. É a primeira ideia que você deve perceber. Depois, a gente vai em uma ordem crescente, tá? A oração tem que ter verbo. A oração tem que ter verbo. Não existe oração sem que haja verbo. Então acompanha comigo o exemplo. Estudamos bastante hoje. Cadê o verbo? Galera, você vai fazer concurso público, por exemplo, quando você vai fazer uma análise sintática e tudo mais, a primeira palavra que você deve identificar em uma sentença é o verbo. Então o verbo é muito importante porque ele vai denotar aí ação, estado, fenômeno da natureza. Tudo bem? Então aqui cadê o verbo? O verbo é estudar. É ele que vai, dar origem à nossa análise. Então, para que haja uma oração, tem que ter um verbo. Então aqui está o verbo estudar. Aqui então eu já tenho uma oração. Da ideia de oração é que se origina a ideia de período. E aí, o período há o quê? Oração. Então, olha só, a oração tem que ter um verbo, o período tem que ter pelo menos uma oração. Então, acompanha comigo aqui o exemplo. Estudamos bastante hoje, peguei o exemplo aqui de cima, tá bom? E continuaremos amanhã. Vou repetir. Estudamos bastante hoje e continuaremos amanhã. Galera, cadê os verbos agora? Porque é mais de um, Estudamos, e aqui o verbo continuar. Eu tenho um período. Agora, presta atenção para cá. Aqui também eu tenho um período. Só que como aqui eu tenho apenas quantos verbos? Um verbo, a gente diz que esse período é um período simples. É um período simples. Galera, como aqui eu tenho dois verbos, agora a gente fala que isso aqui é um período, o quê? Um período composto. Aí, então, você já consegue entender como a gente define a ideia de período simples e período composto. A gente já pode agora aprofundar. Vamos nós. Período simples tem que ter o quê? Um verbo. Se tem um verbo como aqui, eu tenho um período simples. O período composto, ele vai ter dois ou mais verbos. Então é muito importante você entender esses dois conceitos. O período composto, dois ou mais verbos. Por isso que, se nessa sentença eu tenho aqui dois verbos, eu posso dizer que isso aqui é um período composto. Certinho? Tranquilo? Lembre então que na tua redação ela é constituída de quê? De períodos. Tudo bem? Eu tenho um período simples
e eu tenho o período composto. Da ideia de período composto é que vai se originar o que a gente chama de período composto independente e o período composto dependente. Está lembrando das tuas aulas do ensino médio, do ensino fundamental? É isso mesmo, olha para cá. Esse período que nós chamamos de independente é o que nós vamos chamar de coordenação, período coordenado, certo? E o dependente é aquele que nós vamos chamar de período subordinado. Professor, eu nunca entendi por que um é dependente e por que outro é independente. Eu só gravava, mas essa ideia de gravar já passou, galera. Eu quero que você entenda qual é a motivação do nome, principalmente a motivação sintática. Olha para cá. Por que é independente e dependente? Para que você entenda essa diferença e veja na prática, eu coloquei aqui dois exemplos para você analisar comigo. Vem cá. Viajamos hoje e voltaremos amanhã. Viajamos hoje e voltaremos logo. Olha para cá. Verbos, cadê? Primeiro você vai identificar os verbos. Viajamos, verbo 1, e voltaremos, verbo 2. Tudo bem? Essas duas orações, espera aí, professor, se são duas orações, eu tenho um período composto. Isso mesmo, essa é a ideia. Essas duas orações estão sendo unidas por um conectivo de adição, tá bom? Agora eu quero que você analise a seguinte situação. Voltar e viajar são ações. Como é que eu vou saber se, professor, aqui eu tenho uma independência ou uma dependência dessas orações? Você vai fazer a seguinte análise, olha para cá, acompanha comigo o raciocínio. Se eles não voltarem logo, eles deixam de viajar? Essa é a pergunta. Como assim? O sentido do verbo 2 interfere no verbo 1? Se a resposta for não, é porque os períodos são o quê? Independentes. É porque então as orações não dependem uma da outra. Então acompanha comigo. Eles voltando logo ou não, eles continuam o quê? Viajando. O verbo 2 não interfere no sentido do verbo 1. Então eu tenho orações independentes. Quer dizer então que aqui eu tenho um período o quê? Coordenado. Acompanha o exemplo 2. Vamos com muita calma. Voltaremos se você nos chamar. Voltaremos se você nos chamar. Cadê os verbos? Verbo voltar, verbo 1. E o verbo chamar, verbo 2. Duas orações. O período é o quê? Composto. Essas duas orações, aqui no meio delas eu tenho um conectivo que dá uma ideia de condição. Agora vamos lá. Verbo 1 e verbo 2. A mesma análise que você fez aqui para cima, você também fará para esse segundo exemplo. Vamos lá. Se não chamarem, eles voltam? Essa é a pergunta. De novo. Se não chamarem, eles voltam? Não. Eles só voltam, essa ação só acontece se algo acontecer antes. O quê? Alguém chamar. É por isso que a gente diz agora que o verbo 2 interfere diretamente no sentido do verbo 1. Espera aí, se o verbo 2 interfere no sentido do verbo 1, a gente diz que essas orações são o que agora? Dependentes. Se essas orações são dependentes, a gente diz então que essa situação é uma situação de quê? De subordinação. Deu para entender? Galera, se for preciso, volta esse vídeo para você entender o raciocínio. Mas é dessa maneira, não só sintática, mas principalmente semântica, que você sabe se o período ele é de maneira independente ou dependente. Certo? Então vamos lá, vou resumir. Se o verbo 2 não altera o sentido do verbo 1, eu tenho orações independentes, chamamos de coordenação. Se o verbo 2 interfere no sentido do verbo 1, agora eu tenho uma dependência entre essas orações, chamamos isso de subordinação. Lembra que esse processo de coordenação e subordinação só acontece dentro do período composto. Só acontece dentro do período composto. E a tua redação, ela é constituída de período composto. Lembra ainda, para você que está se preparando para a prova do Enem,
que a competência 1 avalia também a tua estrutura sintática. Estrutura sintática é isso. E para você alcançar a nota máxima, você precisa fazer a sua redação usando o período composto, principalmente por subordinação. Não sou eu que digo isso, é a grade de correção. Tudo bem? Nas próximas aulas vamos nos debruçar a falar do período composto, primeiro da coordenação, depois da subordinação. Não somente nomenclatura, como você aprendeu na escola, mas entender o porquê e como a gente usa esses conhecimentos dentro de uma produção textual. Certinho? Tranquilo? Até a próxima!